Bom, vamos lá? Voltamos aqui para a parte 3 e a parte final desse conteúdo. E eu quero falar para você que se você não assistiu o conteúdo da primeira parte e da segunda, é fundamental que você assista. Para que a gente possa estar junto e alinhado, né? E para que você consiga também tirar o melhor proveito. Para você entender melhor do que a gente vai falar daqui para frente. Essa foi uma reflexão que eu trouxe na parte 2 e que agora a gente vai entrar na parte de como desenvolver o autoconhecimento e os resultados na prática do autoconhecimento. Então, espero que você consiga já ter assistido a parte 1 e a parte 2. Espero que você também tenha curtido, tenha compartilhado isso com outras pessoas, tenha se inscrito aqui no canal. Esse conteúdo aqui ele vai ficar disponível, mas ele precisa que você compartilhe para que outras pessoas consigam ver, porque aí ele vai ser entregue automaticamente, porque aí o algoritmo vai entender que ele é bom, que ele funciona, que ele ajuda, que ele colabora outras pessoas, né? Então, se você está aqui, você é uma pessoa que não busca muito autoconhecimento e não quer e acha que é desnecessário, você não precisa estar aqui. Você não precisa estar aqui. Mas se você acredita que o autoconhecimento é realmente algo que pode desenvolver o seu potencial e te ajudar no seu dia a dia, que vai fazer diferença, aqui é o seu lugar. E aqui eu abro as portas para você ficar. E entrego esse conteúdo para você usar na sua vida. Para você usar como uma transformação na sua vida. Então vamos para o próximo conteúdo aqui sem mais delongas. Então, Felipe, como é que eu posso desenvolver o autoconhecimento? Qual é o passo a passo? Quais são as pedras nesse caminho? Né? Vamos colocar assim. Como eu falei lá atrás, já dei algumas pinceladas aí para vocês. É buscar questionar. Questionar é o primeiro passo. Eu faço um processo chamado autoobservação que a gente vai falar também. E como eu falei lá no primeiro encontro, né, desde pequeno, eu sempre tive muita energia, muita energia, muita energia, muita energia. Minha mente era muito acelerada. Aí até a pessoa falou que eu tinha TDAH uma vez, aí eu falei para minha mãe que não, que era só um modo que eu funcionava que era diferente, porque a pessoa lá na época acho que falou para minha mãe que eu não conseguia focar muito bem, mas eu falava que eu conseguia focar. Hoje em dia se fala mais de altas habilidades, né? Superdotação nesse sentido, não de você ser superdotado e tudo mais, mas de altas habilidades, que é algo que eu me identifico muito, né? Mas por eu ter buscado desde pequeno essas questões existenciais, filosóficas, e ter vivido isso na prática, na minha vida, ter feito esse laboratório, né, eu consigo te garantir que a autoobservação, né, e a metacognição, que é a observar a consciência, são passos fundamentais. E aí a gente consegue... E como é que eu descobri isso? Só para contar esse detalhe para vocês. Eu lembro que com 6 anos, estava assim na hora do recreio, alguma coisa assim, aí daqui a pouco eu comecei a ouvir vozes ali na minha cabeça, né? Até a psicanálise ele vai explicar. Como se fosse o id e o superego falando e o meu ego ali no meio. Comecei a ter consciência mais disso, né? E hoje você entende que ali tem algumas linhas de estudos que falam que em 2 anos, a partir dos 2 anos o ego começa a se formar. E aí, né, 7 anos o pessoal fala que a, que a jornada da criança ali, né? Que ela vai começar a se desenvolver e aí o superego entra e tudo mais. E ela começa
É como se ela já estivesse se deslocando e indo mais para o mundo, né? Saindo ali debaixo das asinhas, né? Então ela tem maior nível de interação, já tem uma qualidade ali de memória e de interação que ela consegue responder aos estímulos, desculpa, e tudo mais. Então, por que eu tô contando isso? Aí, nessa época, eu lá com 6 anos e tudo, eu lembro que eu tava na Alfa, e aí eu falei assim, eu vou guardar isso para eu contar um dia, isso para alguém. Ou será que eu tô ficando maluco? Fiquei pensando isso. E aí eu tava ouvindo, né, as vozes, e aí comecei a reconhecer qual eram essas vozes, né, e quais eram essas influências e com o que o mundo falava antigamente, né? Antigamente tinha muito. Eu estudei no colégio religioso também, então tinha muito essa questão da religião e tinha questão do bem, do mal. E aí eu comecei a perceber que poderia ser por uma outra camada, né? Com algumas nuances ali que talvez iam ter uma linguagem diferente. E aí depois, lá na frente, eu fui entender o que acontecia, qual era esse processo, eu fui entender que isso chamava-se autoobservação, né? E depois que era metacognição e tudo mais. Mas eu sempre tive esse modelo muito investigativo, muito questionador, muito crítico, de ficar muito metódico, né? Não à toa eu trabalho com arquitetura, trabalho transformando espaços, ambientes, ajudando pessoas na transformação pessoal e profissional, porque preciso de estrutura, preciso de método, preciso de técnica, então isso me dá um suporte muito bom. Eu gosto disso, para que eu consiga fazer essas investigações certas, para que eu consiga ter abordagens que são importantes para ajudar, né? Quem está querendo esse tipo de ajuda, quem está realmente buscando se desenvolver e para quem realmente acredita no autoconhecimento como uma ferramenta de vida, uma baita de uma ferramenta, eu diria. E aí, para não me perder aqui, foi engraçado que eu sempre tive essa coisa, esse olhar mais abrangente para as questões humanas. E eu queria entender desde pequeno, ali, desde 6 anos eu queria entender como é que era o mundo, o que, que eu estava fazendo no mundo. Enfim, eu falei assim, eu não vou deixar isso morrer em mim. Eu não vou deixar a minha essência morrer. Eu não vou deixar minha sensibilidade morrer. E eu via muitas coisas que o mundo, né, as influências que tinham, e eu falava, eu vou tentar preservar isso ao máximo. Confesso que tive até dificuldade em alguns momentos de preservar, mas consegui preservar eles e eles estão aqui. Hoje eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com vocês e contribuir com essa minha essência, né? Então eu queria entender os aspectos do mundo, de como que era a vida, de como que era a existência, o que, que eu estava fazendo aqui. Todas essas perguntas vinham muito cedo na minha mente, né? Então eu tinha que ter muita atenção a isso. E aí, né? Por isso esse primeiro passo aqui do questionar-se. Entender o que e o porquê algo ou alguém te faz bem, né? Ou mal, e aí lembra que bem e mal é uma classificação, por que, que é bem, por que, que é mal, você tem que saber disso também. Identificar seus desejos, sonhos e medos, e perceber aonde você precisa melhorar, onde você pode, quais são os seus pontos cegos, né? Se você conseguir fazer isso sozinho, é importante, mas entender os nossos pontos cegos é entender essa parte inconsciente que a gente vive, que a gente acaba repetindo os nossos condicionamentos. Isso, a gente precisa de um profissional para acelerar isso, para ser mais rápido. A gente pode até conseguir, mas pode ser que leve uma vida toda. Porque como é inconsciente, a gente repete sem perceber. Igual eu falei lá atrás para vocês que eu só fui perceber que eu era ansioso muito tarde. Muito tarde. Poderia ter percebido isso antes, mas uma regra do meu funcionamento. Né? Era um condicionamento que eu tinha. Dentro de uma série de crenças e pensamentos que eu criei, de uma estratégia, de uma adaptação que eu tive que fazer para eu poder passar por aquela fase da vida, né? Então a vida ela é feita de fases, né? Cada fase tem um seu momento específico que faz parte de um ciclo.
E aí você vai abrindo e fechando esses ciclos. Refletir sobre os seus resultados, né? Refletir sobre os seus resultados, sua tomada de decisão e saber o que te motiva, entender o que realmente dá sentido e significado para as suas ações. Aprender a dizer não, como eu falei lá atrás, por medo do isolamento ou da reprovação do outro, né? Isso tem muito, a gente busca muita aprovação. Muitas vezes a gente está buscando não a aprovação, a gente está buscando o que aquela aprovação vai nos fazer sentir. E esse nos fazer sentir que é o que revela o que a gente tem dentro da gente, o que a gente precisa trabalhar e explorar melhor, né? E aí a gente acaba não desenvolvendo a capacidade de dizer não. E aí acaba sendo bondoso, que é uma qualidade. Mas isso não pode deixar de anular os seus próprios desejos e acabar lhe prejudicando. Então, muito da minha vida, por exemplo, né? Desculpa, me pegando como exemplo aqui, na época que eu era mais novo, não tinha esse negócio de autoconhecimento e tudo, era autoajuda e sempre com um olhar muito preconceituoso sobre essa ótica. Tinha alguns perfis, né? Então era ou você é o bonzinho ou você é a ovelha negra da família, né? Tinha esses estigmas, né? Esses paradigmas, esses rótulos e tudo mais. E a vida era muito feita assim, né? No desenrolar dos ditados. Então tinha um ditado aqui, você pegava desse ditado. Você pegava daqui, pegava do outro, fulano falou isso, pegou esse rótulo, pegou e você ia meio que montando o quebra-cabeça da sua vida. Hoje a gente já tem mais conhecimento, mais técnica avançada para poder saber quem a gente realmente é e por que a gente faz o que a gente está fazendo, né? Então, mas é preciso você ter coragem para fazer esse movimento e ter vontade também, ter desejo. Mas, enfim, eu fui muito nessa linha de ser o bonzinho, né? De não incomodar, de tentar entender muitas pessoas para ter o amor, que era o que eu sempre gostei, que eu sempre quis, e é o que eu valorizo muito, é um valor muito importante para mim. Então, tudo que eu faço, eu sempre boto amor, eu gosto de botar amor, eu gosto de colocar esse sentimento, porque ele me nutre, e eu sei que nutre as pessoas também, né? E eu sei que muitas vezes está até em falta isso. Por que a gente não pode ser amoroso com as pessoas no sentido de ser bom com as pessoas, né? De falar de uma forma amigável, de separar os problemas das pessoas, né? As pessoas dos problemas, saber fazer isso e não identificar o problema com a pessoa. E aí você consegue começar a mergulhar e entender as interações humanas, parar de querer estar certo, parar de querer estar errado. Cada um tem o seu nível de consciência, um nível de experiência, um nível de profundidade, um nível de superficialidade. Cada um está navegando em um lugar, cada um está vendo de um ponto de vista. Então a gente começa a parar desse negócio de bom e ruim, né, da visão dicotômica, e começa a aprofundar mais, a entender mais as camadas e nuances. E aí por muito tempo eu fiquei muito nesse estilo bonzinho, né? O bonzinho que diz sim para tudo, que eu tinha que ser feliz a todo tempo e tudo mais. Mas não necessariamente. É importante a gente saber falar não. É importante a gente discordar. Quando a gente discorda, muitas vezes a gente abre leque de possibilidade para entendimento. Mas é importante eu também saber qual é o momento de discordar e não concordar. Será que é um momento que eu tenho ali de presença, de qualidade, que eu posso realmente conversar e falar? Será que é um momento que as pessoas estão dispostas realmente para isso? Ou será que é mais ansiedade que as pessoas estão botando para fora através da fala, da linguagem? Será que as pessoas estão querendo realmente esse tipo de profundidade? Então, você saber regular essa intensidade é muito importante. Faz muita diferença no seu dia a dia, você regular
a sua intensidade. Eu sempre tive muita energia, então eu sempre me doei demais, eu sempre fiz muito assim, né? Esse movimento. E sempre fiz esse movimento interior também. Então eu sempre tive muita intensidade, botava muita energia. Sempre botei muita energia. Então, em contrapartida, muitas das vezes eu deixava de acabava fazendo tudo, me preocupava com tudo e aí ficava mais preocupado muitas vezes com o outro do que comigo mesmo. E isso aí, de certo ponto ali, foi um momento desbalanceando a minha vida que eu tive que realinhar, que eu tive que aprender de novo, que eu tive que olhar com mais calma, que eu tive que fazer um processo, né, um mergulho mais profundo, olhar. Então isso tudo vai fazendo uma diferença na nossa vida. Não pensa que dizer não depende da base que você está dizendo não. É você dizer um não com consciência, um não e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Né? Não para ofender ou para machucar ou qualquer coisa, entendeu? Então isso ajuda muito a gente perceber esse processo. E aí, quanto mais você vai percebendo quais são os seus condicionamentos, o que ativa, né? Quais são os seus gatilhos e tudo mais, fica mais fácil, fica melhor. Né? A vida vai ficando mais leve. A verdade é essa, a vida vai ficando mais leve. Né? Você vai tendo mais paz interior, vai ficando melhor consigo mesmo, melhor com as outras pessoas, melhor nas relações, né? Vai entendendo o mundo melhor, vai entendendo, vai buscando conhecimento sobre o modelo de mundo que você vive, vai entendendo por que é assim, por que não é, como que poderia ser melhor, mas se esse melhor realmente vai depender ali do nível de consciência do ser humano, se a gente precisa, na verdade, desenvolver mais a nossa consciência para também chegar nesse mundo que a gente busca construir. Enfim, ter a mente aberta ao novo, né? Estar aberto a novos pontos de vista, mudar quando necessário, não ficar fixo, não ter uma rigidez interna forte. Ou seja, isso não significa, na verdade, que você não tem personalidade. Pelo contrário, é um sinal de maturidade. Além de estimular novas conexões, além de estimular essas novas conexões neurais e criar novos hábitos e possibilidades para você, para quem está do outro lado, para quem está ao seu redor. Então é você desconstruir um pouco dos velhos conceitos, né, do tempo que você viveu lá atrás, saber que é um novo tempo, saber que o mundo está mudando constantemente. Eu tenho uma frase que é o seguinte: nada é tão permanente quanto a impermanência. Nada é tão permanente quanto a impermanência. E a gente está mudando o tempo todo mudando. Só que existe uma coisa dentro da gente que imagina que é como se fosse uma linha. Lembra daquela estrutura que eu falei da plantinha? A gente cria essa estrutura dentro da gente. Às vezes uns estão mais tortos, outros estão mais para um lado, outros para o outro. Mas quanto mais, igual na arquitetura, né? Mais no prumo você está, melhor a sua direção, melhor o rumo que você vai ter. Porque você está mais alinhado com o seu centro. Então é como se fosse uma reta, né? Uma parede ali, ela tem que estar, a alvenaria, ela tem que, senão ela tomba, vai para um lado, vai para o outro. Ela tem que estar no prumo, ela tem que estar alinhada com a viga, a estrutura toda tem que estar alinhada. Então isso é muito importante, a gente fazer com a gente mesmo. E aí, né, alinhar ou, né, rever, né, os conceitos, os padrões, as crenças, e mudar de ideia, resultando em um processo de autorreflexão e construção de novos modelos de pensamento, de conjunto de ações, de sentimentos, dando novos sentidos, novos significados, né? Os significados e os sentidos reais que são para você aquilo, para você viver a sua vida, viver a partir de quem você é. Isso é fundamental. E é assim, importante a gente explorar novas experiências. O que eu quero dizer com isso? Experimentar sair da sua zona de conforto. Não somente entender se você gosta ou não daquilo, mas aprender com as diferenças e frustrações de forma consciente. Né? Nossa, eu comi um negócio e é azedo. Não, é azedo.
Tá azedo. Nossa, isso aqui não tá tão legal. Isso aqui não tá da minha preferência. Eu não gosto. Então eu respeito a individualidade de cada um. Eu respeito a minha individualidade. Eu começo a entender a minha individualidade. Mas eu entendo também a individualidade de cada um. Então, às vezes, para um não vai ser tão bom, mas para mim foi. Eu posso falar que foi, ele pode falar que não foi, mas está tudo bem. Eu vou tentar, pelo menos, entender por que não foi para ele tão bom. E aí eu vou te falar uma coisa: façam perguntas. Perguntas são fundamentais para te ajudar. Porque muitas vezes a gente fica só na nossa imaginação, só na nossa fantasia, criando narrativas na nossa mente, achando que sabe até o que o outro está pensando. Faça perguntas. Use essa ferramenta que a gente tem, que é poderosa. Perguntas. Perguntas são muito necessárias. Para a gente não cair nas deduções, nas suposições, né? No julgamento. A gente sair disso. E aí a gente começa... e também frustração. Muitas vezes a gente cria padrões adaptativos, né? No período da nossa vida, que a gente não sabe lidar tão bem com a frustração. Ninguém ensina, né? Pelo menos, assim, as gerações que vieram e as nossas, né? Ainda tem muita dificuldade de lidar com a frustração. Muitas vezes porque falaram assim para você, é assim mesmo, é assim. Ou o adulto faz o que tem que fazer, fica quieto, calado e vai trabalhar. Ou criança não pode ser assim, porque quando você for ser um adulto, a vida vai te mostrar lá fora como é que é. Na verdade, você tem que entender o que está acontecendo. Né? Vou botar aqui com seu filho e tudo mais para você se ajudar. Para você ajudar ele, na verdade, com você. Né? Por que eu estou tendo esse tipo de frustração? O que está acontecendo? O que está surgindo aqui dentro de mim? Onde que está isso no meu corpo? Onde é que está isso nas minhas emoções, nos meus sentimentos? O que está me despertando? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Como que está acontecendo? E o que eu estou querendo expressar e manifestar a partir disso? Exercitar a gratidão. Como eu falei, acho que na primeira parte, na segunda, né? Você pode ver que está sempre a gratidão pela existência. Né? Por tudo que a gente falou lá no início, dessa magnitude incrível que é a vida. Como é que eu posso enxergar, né, na verdade, como é que eu posso exercer a gratidão? É enxergar a força da capacidade pessoal que a gente possui, desse potencial que a gente tem. E perceber todas as dificuldades que já atravessamos, a fim de superar os novos desafios internos e externos, porque eles vão existir. Já falei em alguma parte, né? Não sei se foi a 2 ou a 1, mas todo movimento que você faz novo vai te tirar da zona de conforto. É igual andar de bicicleta. Andou, aprendeu, dominou, sabe como que controla, sabe onde freia, sabe onde aperta. É melhor. Agora, entrou num terreno que é novo, que é desconhecido, que você ainda não mapeou, que você ainda não entendeu como que funciona o processo e tudo mais, vai ser mais difícil. Você vai ter que, hora vai cair, hora vai ficar chateado. Só que os sentimentos e as emoções, você já vai estar lidando melhor. Então lá atrás, quando você caía e chorava e berrava, agora você já lida melhor com a dor. Talvez você já vai cair, mas já vão vir outras respostas, né? Você vai dar outros retornos àquele tombo, aquele gatilho, aquela dor, aquela falência, aquela perda, aquele término de relacionamento, enfim. Então, isso tudo, aquela fase que você está vivendo, ao luto, enfim, a qualquer tipo de sofrimento, né, algum tipo de doença, você vai começar a compreender, e a gratidão vem muito daí, dessa compreensão, de entender sobre a vida, sobre o sistema que você vive, sobre o sistema que opera dentro de você. E ter gratidão pelos simples gestos e movimentos que são de extrema importância para que o conjunto todo, corpo e mente, né? E aí corpo e mente que eu falo é corpo, mente, emoções, tudo mais, funcione corretamente. E agradecer pelo simples.
É muito importante. Isso não é para te manter, aí eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter bens materiais, não. Mas se você está vivo, de você estar vivo, porque o pão que você pode comer aqui com seu filho e rindo e brincando, é isso que você vai levar, essa memória de quando você pôde ser quem você é mesmo. Não é aquele pão maravilhoso e chique que você tem que comer e que tem que fazer toda uma questão social, porque ninguém pode ser ninguém. Tá todo mundo ali com uma máscara social. Você não precisa disso. Se a gente tivesse autoconhecimento desde pequeno, estruturado, como eu venho fazendo, como eu venho falando e como eu venho ajudando as pessoas a serem quem são, você não precisa, você pode ser, você pode estar nesse ambiente, pode estar comendo aquele pão maravilhoso, agradecendo, curtindo, com a presença das pessoas, estando ali porque você realmente quer, porque aquelas pessoas são importantes, fazem sentido você estar ali, e para elas também, não só por interesses, né? Sendo uma pessoa interessada só. Interessada não, interesseira, só interesseira. Tem uma diferença entre a pessoa interesseira, a interessante e a interessada. Tem pessoas que são interessantes, tem pessoas que são interessadas e tem pessoas que são interesseiras. Então a gente para muito com essa coisa, né, do só eu, egoísta, e começa a olhar mais para o todo. Começa a olhar também para a parte e como que essa relação se dá. E aí a gente reconhece tanto a existência do outro quanto a nossa. Isso faz a gente agradecer diariamente. A gente entende a magnitude dos sentidos, né? De olhar, de eu contemplar um visual, de eu parar, ter um momento presente comigo, com a minha família, meus amigos, no meu trabalho, de eu agradecer a vida, mais um dia. Isso é muito importante. Isso é assim. E aí, falando, né? Em uma linguagem, para não fugir muito daqui, mas uma linguagem mais de espiritualidade, isso faz muito bem para o nosso espírito, para a nossa alma. Isso nos preenche. Né? Muitas vezes a gente fica muito condicionado a ver só os problemas. Né? E aí a mente fica rodando só nisso. Para e faz uma reflexão sobre isso. Então a gente pode buscar mais conteúdos e mais informações, igual eu falei. Praticar mais leituras, né, sobre o que realmente está influenciando a gente, o que influencia a nossa mente, o nosso corpo, o que eu estou vendo diariamente, será que eu estou passando mais tempo na internet vendo conteúdos que não me agregam, só fazem a minha ansiedade diminuir através de uma liberação de dopamina mais rápida e mais imediata? Será que a música que eu estou ouvindo é uma música que vai construir alguma coisa dentro de mim, vai me dar um estado de espírito bom para eu ativar o meu potencial? Ou será que não? Será que é uma música que vai ativar de repente só o meu ego? A minha essência eu vou esconder. E aí eu vou ficar cada vez mais com vontade de ter e fazer, um sentimento de uma base quase de uma ira e uma agonia de querer ter por ter a qualquer custo? Ou será que eu vou conseguir harmonizar isso, equilibrar isso dentro de mim, tanto o ego quanto a essência, né? Que os dois são fundamentais. Não é bom você só viver na sua essência e não é bom só você viver no seu ego. Você tem que saber fazer esse movimento interno, que é muito importante. Deixa eu voltar aqui. Então, fazer terapia ajuda também a nos encontrar, a lidar melhor com o mundo, de uma forma mais consciente, mais saudável. Procurar um profissional, né, do desenvolvimento humano, que trabalha com foco, identidade, propósito, realização de vida, né, a superação dos seus desafios. Buscar rodas de conversa, espaços que são mais acolhedores, onde o conhecimento e a reflexão vão ser estimulados, né, e desenvolvidos. Aí tem vários tipos de técnica. Eu gosto muito da técnica de a gente pensar, de a gente refletir, de a gente estar consigo mesmo, investir um tempo na gente. Né? Então, os atendimentos que eu faço,
Eu estimulo muito isso com cada cliente. Cada pessoa que está ali na minha frente é uma pessoa muito importante. Eu estou ali dando o meu tempo e a minha presença para essa pessoa, porque eu acho muito importante essa pessoa. Porque eu quero muito que ela também tenha clareza, tenha direção, tenha liberdade, que ela possa, enfim, realizar tudo que ela realmente merece. E essa dedicação um com o outro é fundamental. Ajuda demais. E aí, óbvio, né? A gente vai facilitando, vai guiando, vai orientando, vai ajudando, vai dando alguns insights de acordo com o que cada um vai trazendo, né? O que cada um vai percebendo e a gente vai ajudando a trazer a transparência que eu falei lá das águas, é através dessas perguntas que a gente vai produzindo, né? Vai fazendo em cada encontro. Essas reflexões. E a pessoa vai se encontrando, vai se achando, vai tendo esse retorno, né? Esse resgate de si, esse retorno da essência, removendo, tirando esse excesso. Então é muito importante. E aí, uma coisa que eu falei, né? Da interação, da integração do ser humano, atividade física, meditação, yoga, além dos benefícios, né? Que isso tudo traz, dos benefícios da atividade física, isso ajuda muito a aumentar a concentração na gente. Atividade física, meditação, yoga, porque a gente está atento ao nosso corpo. E quando a gente está atento ao veículo, né, que eu chamo, né, dessa jornada aqui na Terra, que é um milésimo de segundo, parece que é muito tempo, mas é muito rápido. Né? O Oscar Niemeyer falava, a vida é um sopro. O arquiteto ele tem essa sensibilidade, né? Já é inato, porque a gente costuma ver a vida por uma ótica realmente um pouco diferente do que a sociedade. Eu acho que isso é bom. Um vai ajudando ao outro, né? Cada um vai, com a sua visão, vai ajudando. Mas a vida é um sopro é uma frase assim para a gente refletir bastante. Tem vários pontos de vista disso. Mas, desculpa, o que eu queria falar ela era sobre a criatividade. Porque quando eu estou cuidando de mim, né? Aí tem livros, arrume sua cama, cuide do seu. Faça essas tarefas, lave a louça. Essas pequenas tarefas diárias de autocuidado e de cuidado do espaço físico, do espaço do ambiente, ambientes mais saudáveis, ambientes mais organizados, ambientes com materiais que estimulam mais um relaxamento, uma atenção, uma iluminação mais correta ou não. Isso tudo faz muita diferença. E aí, automaticamente, eu estou cuidando de mim, né, do meu corpo e do ambiente que eu estou. Então, isso tudo vai estimulando a criatividade, porque eu vou tendo ali. Hoje eu posso fazer assim, amanhã eu posso fazer assado, hoje eu começo pela louça, amanhã eu começo pelo quarto, eu organizo, eu faço. Então, eu estou cuidando de mim e da onde eu habito. E mais para o macro, as ações que o meu trabalho promovem para as pessoas que estão no mundo, para o planeta, o que eu estou fazendo aqui. Isso vai ajudar você a desenvolver uma intuição mais assertiva, mais afiada e ter mais clareza da mente. Só essas pequenas atitudes. E aí você está se cuidando, né? Atitude de autocuidado, cuidado físico, mental, né? Yoga, meditação. A escrita consciente é muito importante também. Registrar suas ideias, anotar seus pensamentos, transcrever esses questionamentos, esses sentimentos, essas emoções, botar isso num papel, reler, ler, absorver o aprendizado. Quando você bota no papel, não é para você ficar no julgamento ali, não, é para você sair colocando. Isso é uma técnica, e aí você vai mapear, você vai olhar isso de fora, como se você estivesse olhando de fora o que está dentro. Resgatar as ações esquecidas do dia a dia, escondidas, muitas vezes que a gente vai colocando para baixo do tapete. E vai deixando de viver para atender a demanda dos outros, e não para atender
e não para vivenciar a sua vida. Você vive em base de demanda. Demanda do seu chefe, demanda da sua esposa, demanda do seu marido, demanda, tarefa. Então você vive no automático, você não consegue sair disso. Você não tira tempo para você. Você não respira conscientemente, você tem que respirar. Ensina para o seu filho isso. Eu faço isso com meu filho, eu mostro para ele. Ajuda o sistema que você tem dentro de você, nervoso, a se acalmar. Sai de um polo, vai para o outro. Sai do simpático, vai para o neurosimpático. Tá no neurosimpático, vai para o simpático. Né? Então, isso tudo, a gente saber quais são os botões para a gente acionar que está operando dentro da gente é importante. E aí você ter isso ali escrito, né, expressar-se através da linguagem, pode ser verbal ou escrito, vai ajudar nessa organização interna. Quer falar? Fala, pensa, vai organizando, né? Então vai falando e organizando. Acho que eu voltei aqui. Aqui está questionar-se de novo, né? E aí aqui pode ser até refletir. Né? Posso ter, acho que eu já botei aqui, né? Acho que era refletir. A reflexão, ela promove a manutenção da nossa saúde física e emocional e vai ajudar na prática do autocuidado. Então é reservar esse momento de escuta, né, e silenciar as turbulências dos pensamentos para ouvir a sua intuição, para se conectar com você, com a sua essência, com a sua verdade interna. E ficar um tempo offline, procurar se colocar como uma das suas prioridades, olhar para a sua vida, sair do automático. Mas aí tem a demanda da minha casa, conta para pagar, bababá, e até quando você vai viver assim, desconectado de si? Você está investindo sua energia em tudo, em todos, todo mundo, menos em você. Menos em você não faz sentido isso. Então você pode falar, mas eu investi minha energia em tudo e todos, eu também investi energia em mim. Depende. Depende. Muitas vezes não. Então refletir, até questionar, mas é refletir. Tirar esses momentos para você acalmar a sua mente. Fundamental. Até para você ter mais clareza. Muitas vezes a gente busca ali, né, como empresário, como empreendedor, enfim, ter mais clareza e fica buscando mais técnica e você tem que ter a técnica, porque a técnica ela te dá estrutura. É um método, facilita. Mas se você tiver todas as técnicas do mundo, as melhores técnicas, e não tiver clareza, tiver uma confusão gigante, um caos interno, é muito difícil. É muito difícil. Muitas vezes, a vida e o que vai acontecendo vai te colocar no caos. Você vai estar dentro do caos, você vai estar dentro da correria, você vai estar dentro do dia a dia, você vai estar na loucura do dia a dia. É igual a sua casa, às vezes ela vai estar desorganizada, ela vai estar bagunçada, porque você está ali para lá e para cá sem tempo. Mas uma hora você vai ter que parar para organizar. E se você deixar para depois, você nunca vai organizar ela vai, daqui a pouco você está vivendo num lugar que você nem já está te fazendo mal. Já está contribuindo para você ficar pior ainda. Então uma hora você vai ter que organizar a sua casa. Uma hora você vai organizar o seu ambiente. Uma hora você vai organizar onde a sua mente, as suas emoções, onde você está habitando o seu corpo. E isso não tem que ser amanhã. Tem que ser agora. Tem que ser hoje. A prioridade é você. A prioridade não é você, a máscara do oxigênio. É você
para o outro. Eu costumo dizer assim, ó, você faz por você, para o outro. Você não pode fazer somente para o outro. Você está incluído nisso, você está imerso nisso. Vem de você. Se você se tira, você está tirando parte de você. Você está fazendo pela metade, você não está fazendo por inteiro. E não é de uma forma egoísta, né? É de uma forma que tenha alinhamento com você. Por isso você tem que ter clareza. E aí você está no caos, quanto mais caos, mais difícil. Agora, quanto mais clareza, melhor direção, melhor liberdade. Melhor forma que eu vou me olhar, melhor forma que eu vou estar mais centrado. Melhor são as minhas escolhas. Então isso tudo é fundamental para eu conseguir. E aí, quanto mais você faz isso, mais rápido você fica nesse processo. Você não entra lá dentro de você, mergulha, fica horas e sai. Você entra e sai, entra e sai, entra e sai rapidamente. Torna-se imperceptível. Você torna-se uma pessoa mais perspicaz, né? Você consegue olhar mais rápido as coisas e fazer esses movimentos, né? Fazer essas conexões entre a parte emocional e cognitiva. Aí a autoobservação que eu falei, né? Que é o ato de você focar a sua atenção em si mesmo e tomar consciência dos seus sentimentos, das suas distrações, das reações no exato momento em que elas estão acontecendo. E a metacognição, que é o quê? A é a observação da observação. Então, está acontecendo isso. Estou sentindo isso. E é o próximo nível de complexidade, que vai o quê? Envolver avaliar, questionar, regular todos esses processos que estão acontecendo. Não é apenas assim, eu estou ansioso. Eu me observei. É porque eu costumava dizer, a metacognição, quando ainda não existia, não conhecia esse termo, né? Chama de autoobservação. Porque uma coisa é você se observar, outra coisa é a autoobservação. Para mim é se observar a observação. E eu tinha muito isso, né? Tipo um cara assim de laboratório, um cientista, e ficava olhando o que estava acontecendo. E aí sim, perceber que está ansioso devido a um pensamento de repente catastrófico, alguma coisa assim, né, sobre o futuro, e decidir mudar o foco. Então, e aí você consegue ter melhores decisões internamente. Então aconteceu alguma coisa aqui, por que eu estou usando esse mecanismo de defesa, por exemplo? Ou por que eu estou evitando certo tipo de situação? Por que eu estou ficando ansioso demais para ter aquilo? O que em mim, né? O que pode estar gerando de medo? Como é que eu posso mudar? Qual caminho que eu posso escolher aqui que seja um caminho mais inteligente e mais alinhado comigo, mais coerente? E aí a metacognição ela te ajuda nesse sentido. E aí vamos falar dos resultados. Os resultados do autoconhecimento, eles vão trazer para vocês muitos benefícios, né? Que vão ajudar, inclusive, não só na vida pessoal, mas na vida profissional. E a vida pessoal, quando eu falo, ou profissional, não é eu sou CLT, eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu sou investidor. Para tudo, para toda e qualquer função. Na minha vida pessoal só não. Na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no relacionamento afetivo amoroso, em tudo que você fizer. Por quê? Tudo parte de você, né? Você é o primeiro a dar o primeiro passo. Então isso ajuda muito, isso faz muita diferença.
Bom, parei aqui, fiz uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu olho para trás e eu penso assim no nível de clareza que eu tenho hoje, eu não vou dizer que foi fácil, tá? E nem muitas vezes foi simples, não. Foi muito complexo. Mas eu sempre gostei da complexidade. A complexidade era algo que me fascinava. Entender a complexidade é uma das coisas que eu mais gostei. E talvez por isso que eu ajude as pessoas a tornar esse processo mais simples hoje. Mas dá muito trabalho entender essa complexidade, né? E é a mesma coisa, por exemplo, uma obra. Dá muito trabalho você fazer a obra e tudo mais. É muita gente envolvida, muita coisa, muito detalhe. Da mesma forma como o ser humano, é muito detalhe. São muitas camadas, muitas nuances, muitas influências, né? Muita coisa. Mas isso é fascinante. Pô, isso é muito bom. Isso assim é encantador a gente viver e poder ajudar outras pessoas, né? Poder trabalhar e realizar nossa missão, nosso propósito com isso, porque é muito legal. É muito legal assim. Isso a gente consegue através do estudo mesmo, através do conhecimento, do autoconhecimento na prática, como eu venho falando, né? Você faz uma terapia, você se aprofunda, você busca espaços, você busca profissionais que vão te ajudar nessa jornada, né? Não só o profissional vai te ajudar a se autoconhecer de maneira rasa, não, que vai te mostrar, ó, isso aqui pode ser assim dessa forma. E aí você vai entendendo, né? Você vai refletindo e emergindo de dentro de você. E a pessoa, né, no caso eu, vou falando normalmente, ó, isso aqui pode ser por essa linha, pode ser isso. Ó, o sistema que a gente vive funciona assim, 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 assado. Como que você vê isso? Como é que você está dentro disso? Como é que você está vivenciando, experienciando isso? O que que isso está te causando? O que que isso está te influenciando? Que não adianta também a gente ficar só naquela, você tem que ser assim, melhor, não, o autoconhecimento vai te salvar da vida e a espada do guerreiro levantada. Não. Você depende de outras influências, né? Você depende da política, você depende da cultura, mas ajuda pelo menos a atravessar isso de uma forma mais inteira, mais humana, mais alinhada, coerente com quem você é. Eu acho que esse é o maior ganho. Você está conectado com a sua essência, alinhado com quem você é, sabendo por que você faz o que você faz. E aí a gente vai aqui para, depois dessa reflexão, a gente vai aqui para entender os resultados, né? Então a gente começa a alcançar um nível, a ter, na verdade, um nível maior de aceitação, de satisfação e de realização. Pensa no seguinte, você está numa academia, você vai fazer lá, primeiro dia, você vai fazer um supino, você pega 10 quilos de cada lado. Daqui a algum tempo você pega 15, daqui a algum tempo você vai pegar 20, daqui a algum tempo você vai pegar... Isso tudo é diário, exercício que você está fazendo. Então você consegue aumentar a sua carga, mas não é peso, é carga. Você consegue aumentar a sua estrutura. Por isso que você consegue suportar isso, né? Nem suportar não gosta, né? Suportar uso para peso. Você consegue sustentar aquela carga. E aí quem assistiu o primeiro encontro vai entender essa questão das palavras, né? Mas aí você só consegue sustentar porque você está criando a estrutura. Você está se desenvolvendo, você está desenvolvendo seus músculos. Você está desenvolvendo a sua capacidade, a sua elasticidade. É igual do elástico. Você consegue ter maior flexibilidade na aceitação. Isso vai te dar uma satisfação, vai te dar uma realização. A ampliação da sua percepção, ela te ajuda muito, né? E aí você começa a lidar melhor com o seu funcionamento, com o modelo de mundo que você vive, com o sistema que está construído já, que você quer buscar, que você quer construir. A gente melhora a nossa comunicação interna e externa.
a gente reconhece o nosso valor e desenvolve mais compreensão. A gente toma mais consciência do verdadeiro eu e dos nossos atos. A gente aceita mais as nossas vulnerabilidades e limites. E vulnerabilidade e limite, que eu digo, como eu falei lá anteriormente, lá atrás, você ser vulnerável não é ruim. Você tem que trabalhar a sua vulnerabilidade. É só quando você trabalha a sua vulnerabilidade que você consegue lidar com ela. Porque enquanto você resistir a ela, fica muito difícil. E o seu limite aqui é o limite justamente de expansão. Aqui eu estou com uma dificuldade, eu estou indo até aqui, mas como é que eu posso fazer para ir para cá, subir para cá? Então, o que eu preciso desenvolver? Então, aceitar a nossa vulnerabilidade, entender quais são as dificuldades, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso fazer, vai ajudar muito a aumentar, né, as margens que eu digo. E aí o limite ali, você também entender que às vezes você tem um limite, né? E se você estiver satisfeito com aquilo, tudo bem. Não estiver te incomodando, não estiver te atrapalhando, a gente começa a viver mais a nossa humanidade, a reduzir o estresse, a ansiedade, causado justamente por decisões mais impulsivas. E a gente busca compreender os modelos de mundo. A gente começa a ter um pensamento mais abrangente, uma visão mais ampliada. E a gente não age só sendo guiado, né, pelo inconsciente, ou só pela opinião alheia, ou só pelos fatores externos e tudo mais. A gente começa a ter mais coerência interna e alinhamento de quem é. E aí, pensa no seguinte, tem um barco no mar, tem a correnteza, tem o vento, tem o clima, tem a série de fatores externos. Tem que as pessoas estão lá falando e tudo mais, e a tendência agora é essa e aquilo. Mas se você que está pilotando, né? Se você que está navegando o seu barco, você está ali. Se você não sabe ser âncora na hora que tem que ser âncora, se você não sabe a direção que você tem que ir, como que você tem que fazer esses ajustes para lidar com as intempéries, né? Para lidar com esses vieses todos externos e também com o que está acontecendo ali dentro do barco, fica difícil. Fica mais difícil. Porque a sua decisão, ela te dá direção. E a sua direção, ela parte do que você tem de conhecimento, do que você tem de habilidade, da sua estrutura, que seria o barco, e de como que você vai lidar com o externo. Então é fundamental isso. E aí a gente já está chegando próximo aqui do final. Onde eu queria deixar vocês com essa reflexão. A consciência de quem somos resulta numa relação mais satisfatória consigo, com o outro e com o ambiente. Com o ambiente que vivemos. Criando assim uma atmosfera acolhedora, compreensiva e de verdadeiro pertencimento, promovendo mais sentido e significado no investimento da energia humana para cada escolha e cada decisão. Saber quem eu sou é tão importante e tão fundamental quanto a sociedade coloca para você ter sucesso na vida material e etc. É tão importante quanto, e quiçá arrisco dizer que é um pouquinho mais importante. É mais importante ainda. Mas é muito importante fazer esse movimento.
muito importante a gente olhar para dentro, né? Inverter aqui a posição dos nossos olhos, olhar lá para dentro. Conhecer o nosso mundo interno. Para que a gente consiga ter melhores escolhas, melhores relacionamentos, ambientes mais saudáveis, melhores resultados. Eu acho que essa é a proposta, assim, é a finalidade desse conteúdo, do desenvolvimento humano. É sobre isso. Não é sobre ter picos de motivação e ter energia. Não. Eu costumo dizer que é o simples que funciona, é o básico que funciona, é o dia a dia, é a constância. É o hoje, é o agora. Não é amanhã, o futuro, não é o passado, é o agora. É um eterno agora, é um eterno agora. É um eterno agora. E você vai aproveitando a jornada. Você aproveita as pessoas, você aproveita o que você faz, né? Você está vivenciando, na verdade, não está cumprindo só tarefas, checklist e demanda. Né? Você vive com as pessoas, você vive o seu trabalho, faz parte de você e é parte de você. Faz parte de você e é parte de você também e a parte que você entrega para o mundo. Né? Então essa relação é muito interessante. E eu queria finalizar trazendo essa última reflexão, que praticar autoconhecimento é um trabalho constante, diário. E é muito recompensador. Porque antes de a gente estar bem com todos, é preciso que a gente esteja bem consigo mesmo. O resultado é uma vida com clareza, direção e liberdade. E eu te desafio a ampliar sua consciência. Igual tem nessa imagem, eu costumo dizer, amplie as margens. Quando você amplia as margens da sua percepção, você consegue aumentar o fluxo de vida. O fluxo da energia que a gente falou lá no primeiro encontro, ele vem com mais intensidade. E isso ajuda mais pessoas. Isso te ajuda mais. É sobre isso. Ampliar as margens, ampliar a sua consciência. Então, eu queria deixar essa reflexão final com você. Eu espero que você possa ter tirado o máximo proveito. Eu sei que é muita coisa para digerir, eu sei que é muita coisa para ouvir. Assiste com calma aqui na plataforma que vai ficar. É para você ter tranquilidade, não é para você ter rapidez. É para quem quer realmente se aprofundar. E conte comigo se você precisar de ajuda, se você precisar de um facilitador, né? de uma pessoa, de um profissional que sabe o que está falando, que conhece realmente o que faz e sabe por que faz o que faz. Se você quiser a minha ajuda nesse processo, eu estou à disposição. Entre em contato com a gente, comigo, que eu tenho certeza que você vai viver realmente uma transformação que você não vai nem reconhecer. Assim como eu apliquei na minha vida e aplico até hoje, mas em alguns momentos eu apliquei com muita intensidade. Hoje eu já consigo ter muito mais clareza, né, dos processos, então acaba que eu tenho mais facilidade. Mas em momentos que foram desafiadores, eu sei como é que é e eu sei como que é difícil. Mas eu estou aqui para simplificar a complexidade. Então eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe, encaminhe para quem você realmente acha que vai valer a pena mandar. Você sabe também que gosta de profundidade e convida essas pessoas para estarem aqui juntos com a gente, porque aqui é o meu lugar e é o seu lugar também.
Espero que você goste do conteúdo, espero que você faça bom proveito. Compartilha também com outras pessoas. O conteúdo vai ficar disponível aqui, tá? Então fica tranquilo, assiste quantas vezes você precisar. Forte abraço, tchau, tchau.